Olá Papi Blue, olá Mami Blue, você continua conversando comigo sobre direito do consumidor em mais esta aula, em mais essa lição do nosso curso de direito consumerista, ou direito das relações de consumo, e o nosso assunto agora é fato. Fato, meu amigo, é um daqueles danos da relação de consumo, mas é o pior dano que pode acontecer ao consumidor. Fato é aquele dano que atinge a vida, saúde ou segurança, ou seja, a integridade corporal do consumidor. Consumidor esse que pode ser um daqueles que você aprendeu comigo em programa passado, ou seja, pode ser aquele que adquire, aquele que utiliza ou até aquele que não tenha nada a ver com o contrato de consumo, como bystander, que é aquela pessoa que está na hora errada, no lugar errado. Então, fato significa dor, queimadura, corte, sofrimento, lágrima. Não é apenas aquela mera raiva, aquela mera ira que você aprendeu comigo lá no vício. Então aqui o defeito ele é extrínseco, ele extravasa, ele vai para as pessoas. Então isso é uma ocorrência muito grave e que não tem o tratamento que deveria ter no CDC. Fato começa a ser tratado no artigo 12 do CDC. 12. Tem dois tipos de fato, existem dois tipos de fato. Tem fato do produto, artigo 12, e tem fato do serviço, artigo 14. É mais ou menos isso aqui que está atrás de mim. Fato do produto e fato do serviço. Bem, a primeira questão a ser levantada é que o nosso Código do Consumidor ele não dá uma consequência para o fato. Enquanto que o vício ele é todo pautado no CDC, devolução em 30 dias para o caso de vício de qualidade do produto, se não houver o conserto, devolução em 30 ou 90 dias e 30 dias para ser consertado. Se não for consertado, aí surge aqueles direitos de troca, de abatimento. Enquanto isso está tudo bonitinho lá, no caso de fato, olha só, tudo que o CDC faz é levar para o Código Civil. E o Código Civil, através da responsabilidade civil, tá vendo aqui? RC. E o Código Civil que se dane para resolver o problema. A responsabilidade civil é a reparação do dano pecuniária, ou então in natura, ou seja, ou entrega dinheiro para a vítima, ou então conserta a vítima, ou então restaura o corpo da vítima. E esse triângulo da RC, ele é formado por 3 artigos do Código Civil, 186, 927 e 402. De novo, obrigado cachorro, 186, 927 e 402. Diz o artigo 186, aquele que comete dano comete ato ilícito. Artigo 927. Quem comete ato ilícito tem que reparar o dano causado. E artigo 402 diz que a reparação do dano é o que a vítima perdeu e o que deixou de lucrar, o que deixou de ganhar. O que a vítima perdeu é chamado na doutrina de prejuízo emergente. E aquilo que ela deixou de lucrar é chamado de lucro cessante. Então, olha só, se houver um fato do produto ou serviço, morre no Código Civil. Morre em reparação do dano civil. Veja, o único alento que o nosso CDC determina é que a responsabilidade por fato do produto ou fato do serviço será objetiva. Dizer que a responsabilidade é objetiva significa dizer que só se precisa provar conduta, dano e nexo do fornecedor e da ocorrência. Eu explico. Tem um programa nosso chamado Resumão de Responsabilidade Civil. Seria muito bom se você pudesse assisti-lo. Para você pedir uma reparação civil, se precisa fazer, em regra, prova de 4 elementos. 4. Conduta, dano, nexo e culpa. Conduta, dano, nexo e culpa. Mas, quando se trata de responsabilidade objetiva, não precisa se provar culpa. Vou repetir. Quando se trata de responsabilidade objetiva, não precisa se provar culpa.
Culpa, meu amigo, é a negligência, imprudência, imperícia ou dolo, ou seja, a vontade de causar o dano. Não precisa provar. Dane-se se o fornecedor sabia ou não sabia. Dane-se se o fornecedor foi descuidado ou não foi. Isso não interessa. Só interessa a conduta, ou seja, o comportamento do fornecedor. Só interessa o dano, ou seja, o resultado danoso. Inclusive é o dano que vai levar o consumidor lá no escritório do advogado. E o nexo quer comprovar que aquele dano foi uma decorrência daquela conduta. Dane-se, portanto, se o fornecedor tinha culpa. Dane-se se o fornecedor foi negligente, se foi imprudente, foi imperito. Dane-se se o fornecedor queria ou não causar o dano, isso não interessa. Só interessa a conduta, dano e nexo. A esta situação, onde basta provar a conduta, dano e nexo, nós chamamos de responsabilidade objetiva. E o caput do artigo 12 e do artigo 14 determina que o fornecedor será responsabilizado independentemente de culpa. Isso ocorre, em regra, para fato do produto, ou seja, aquele bem colocado no mercado que causa o fato, ou serviço. Consequência, meu amigo, é direito civil, vai lá para a responsabilidade civil. Então eu montei para você a consequência do fato do produto ou fato do serviço. Observação número 1. Lembra que eu falei que a responsabilidade é objetiva? Isso é a regra, mas tem um caso onde a responsabilidade por fato é subjetiva. Anota. É a responsabilidade por fato do serviço, artigo 14, no seu parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 14 diz que se o fato for causado por um profissional liberal, repetindo, se o fato for causado por um profissional liberal, a definição de profissional liberal você vai encontrar lá nas nossas aulas de direito empresarial. Então, se for causado o fato do serviço por um profissional liberal, haverá apuração de culpa. Significa, por exemplo, se um médico causa um erro médico e o paciente sofre um dano, será um fato do serviço. Mas haverá apuração de sua culpa lá no órgão competente, no caso o Conselho Regional de Medicina. Somente perante essa apuração de culpa é que poderá haver a manifestação judicial sobre a responsabilização. Então veja que o CDC, ele não ajuda, como às vezes atrapalha quando a questão é fato. O assunto fato terminou? Não. Na próxima aula, você vai aprender comigo sobre as defesas do fornecedor face à alegação de fato do produto ou fato do serviço. Até a próxima aula. É isso. É isso, é isso. Assista e curta, favorite, é isso. É isso, é isso.